Patrícia Gonçalves está com a gente hoje. Tudo bom, lindona? Eu agradeço mais uma vez a confiança, o prazer de estar com você também, Leandro. Obrigada pela presença. E olha só, né, sugestivamente, né, os detalhes vermelhos, né, na roupa, eu amei, tá linda. Muito bom. Quente, né? Exato, porque existem acessórios, existem cores, aromas, sabores, tudo que a gente estava falando agora, que também podem ajudar a trazer um tempero e uma picância para a vida, né, doutora? Sim, sem dúvida. E o aroma, o cheiro, né? A liberação dos hormônios, dos feromônios, isso tudo mexe com os sentidos do ser humano. São tanto estímulos, né? Da mulher quanto do homem. E isso estimula uma vida sexual saudável, uma vida sexual ativa e em qualquer idade, né? Tá. Isso é importante. Vamos falar sobre isso então. Afinal de contas, a gente sabe que dependendo do relacionamento, dependendo do tempo que a pessoa está, das dificuldades que a pessoa está enfrentando, muitas vezes o relacionamento acaba dando uma esfriada, né? Sim. E a gente quer saber qual é o segredo ou quais são os segredos para manter essa chama acesa. Existem segredinhos que a gente pode colocar ao longo da vida em prática, mas muitas vezes falta ânimo para isso também. Antes de mais nada, para a gente tentar fazer o relacionamento voltar ao que era, ou de repente numa nova fase, caso não consiga voltar ao que era, como é que a gente consegue diagnosticar, antes de mais nada, qual pode ser o problema ou os problemas daquele casal? Dentro da fase que nós estamos passando, uma fase bastante difícil, que é essa fase da pandemia, onde todo mundo está confinado em casa, ou pelo menos a maioria das pessoas, fica difícil às vezes a convivência com as manias, né, com os defeitos exacerbados, mas eu sempre digo, uma vida saudável, tanto com alimentação, exercícios físicos aí dentro de casa mesmo, às vezes pular corda, né? Fazer caminhadas na rua, sempre de máscara, com proteção, mas sempre estar de mão dada. O toque, o contato, o diálogo, assistir filme, é só sentar um do lado do outro, ler um livro e debater com o outro. Então isso faz parte da vida saudável. A alimentação também ajuda muito. Esses alimentos, né, que estimulam, por exemplo, o salmão é um dos alimentos que também estimula os hormônios, né, a parte da sexualidade. Tá. Mas o diálogo é importante. E eu sempre digo, e digo até para o meu marido, no meio da pandemia, eu disse para ele, no auge da pandemia, o ano passado, nós não podemos deixar de sonhar. Então, o sonho é importante. Os e planos eu disse, em comum, nós né? temos Enquanto que família, sonhar, casal. porque um dia isso vai acabar. Então, nem que seja, e eu falo isso para as pacientes, no postinho de saúde, né, na UBS, onde nós damos aula para os alunos, para os residentes, para os acadêmicos do 5º ano, eu sempre digo para eles, sonhe. Não deixe de sonhar. Então, fazer planos, fazer projeto. Ainda ontem, nós atendemos uma paciente que a queixa dela era a perda da libido, a diminuição do desejo sexual. E, coincidentemente, perto dessa pauta, né, que eu vim aqui hoje, e coincidentemente, perto do Dia dos Namorados. E o marido, muito compreensivo, disse, você precisa buscar ajuda. E ela havia passado há um tempo atrás com outro profissional que disse para ela, isso não tem jeito, é o envelhecimento. Não, não é o envelhecimento. Nós temos que sonhar, querer melhorar. Então, alimentação saudável, exercícios físicos, diálogo. É verdade que o abacate estimula também a sexualidade? Estimula, porque ele tem um teor gorduroso que acaba tendo um estímulo dos hormônios depositados, né? Então a gente não deve se conformar com uma situação que não está legal. Por exemplo, o relacionamento deu aquela esfriada, muitas vezes a gente acha que não tem mais condições de ficar com aquele parceiro, vamos partir para outra, mas muitas vezes a questão pode ser física. Às vezes o desejo sexual não está acontecendo naquele momento, mas porque o tempo passou, faz tempo que você não faz um check-up, a sua parte hormonal mudou e você não percebeu isso. A questão física também pode influenciar nessa questão, doutora? Muito. A questão hormonal, tanto para a mulher quanto para o homem. Esse é um
um ponto fundamental. Por quê? Porque o hormônio testosterona no homem também diminui um pouco. Não tanto quanto na mulher, o FSH e o LH, que são os hormônios do eixo ovariano, e que quando a mulher entra na menopausa, que é a última menstruação, acaba tendo uma insuficiência ovariana. E com isso, a produção dos hormônios diminui. E a lubrificação vaginal diminui, a libido, o desejo sexual, o tesão mesmo diminui. Então, isso é fisiológico, mas tem como contornar. E contornar não é só com reposição hormonal. O contorno dessa situação também é com estímulo. Exercício físico estimula com substâncias químicas que vão estimular esses hormônios. E também a alimentação. Então, no homem, isso também acontece, porque o homem também tem uma diminuição do nível de testosterona. A senhora fala assim, o estímulo, por exemplo, o toque é importante? Muito importante, se tocar, né? Muito. E se conhecer. Ainda ontem, essa paciente na UBS que nós conversamos, eu disse para ela, você se toca? Você se conhece? Ela falou, não muito. A minha irmã sempre disse para eu fazer isso, mas eu não faço por medo, por receio, por vergonha. E aí eu disse, você tem que conhecer o teu corpo. No banho, massageando com sabonete o teu corpo, para conhecer as zonas erógenas, as zonas que têm mais estímulo sexual. E com isso, levar o seu marido a conhecer o teu corpo, aquilo que você deseja. Eu me lembro que certa vez num congresso, uma psiquiatra muito bem conceituada, muito conhecida, uma grande amiga, dando uma palestra para os médicos ginecologistas, ela disse, às vezes o homem não sabe o estímulo que a mulher gosta. Então ele acha que o estímulo que a mulher gosta é beijar a orelha. E ela se esquiva e ele acha que aquele estímulo tá bom. Então ele continua e é porque ela não gosta. Então a mulher tem que falar para o homem, né? Muitas vezes fica esperando ele se tocar, né? E ao contrário também. E ao contrário também. Às vezes a mulher fica com receio de tocar o marido, o namorado, o parceiro, e ele pensar. E a mulher tem muito disso, né, Rê? Aquela coisa de que, eu tô com celulite, ele vai ver. Ele vai reparar, tem alguma coisa aqui que não tinha antes. Será que eu tô gorda? Será que eu tô cheirosa? É o perfume que ele gosta? E às vezes nós temos que dialogar para saber o estímulo do outro. 99% das vezes eles não estão nem aí, né? Nem percebem. Eu acho assim, a gente tem que relaxar mesmo. Eu penso sempre assim, se você tá com uma mulher, né, é porque você gosta dela. Exato, exato. Senão socava, né? Exato. Eu também nunca vi um homem perder a vontade de transar com aquela mulher que, opa, tem uma celulite ali, não quero não. Gente, a questão primeiro tem que partir de dentro para fora, da autoaceitação, né, doutora? E uma coisa importante também é saber os horários que são mais estimuláveis. Então, por exemplo, eu não funciono de manhã, eu tenho que saber que o meu estímulo pela manhã é mais lento no sentido sexual. Agora, o homem, ele tem uma reserva hormonal durante a noite. Então, a testosterona dele está no pico. Muitas vezes já acorda daquele jeito. Já acorda desejando a mulher. E a mulher lá, cheia de gases por conta da progesterona, que relaxou as alças. Não é? Então, isso tem que ter diálogo. Tem que falar. Olha, marido, eu não tô afim agora, eu preciso ir ao banheiro primeiro. Ou então, ao contrário, às vezes à noite, eu posso falar por mim, quando chegar 9, 9h30, eu já tô daquele jeito, porque eu sei que eu vou acordar super cedo no dia seguinte, às vezes pode ser que de dia seja muito mais interessante, pela manhã. Por isso que a conversa, né? Eu acho que, antes de mais nada, quando a gente fala em harmonia, em cumplicidade, a gente tem que tirar os tijolinhos que muitas vezes foram colocados ao longo de anos e anos, sem essa conversa, sem essa convivência, né? Sim, e o que está acontecendo na pandemia é nos testar, no sentido de que nós precisamos nos conhecer, conhecer o parceiro para ter uma vida saudável, porque senão não vai. Por isso que o aumento do índice de divórcios aconteceu o ano passado por conta desse convívio, né? Dessa falta de estímulo. Agora, doutora, a gente está falando de heterossexuais, né? Sim. Então eu queria só saber assim, mulheres e mulheres, homens e homens, porque aí são mais parecidos fisicamente, né? Isso facilita ou não, interfere? Então, a identificação
de um com o outro é mais semelhante, tanto no homem quanto na mulher. Mas também tem as fases onde se estressa, por exemplo, na TPM. Então, duas mulheres é mais fácil entender que estão na TPM, porém, viver a TPM as duas no mesmo período, o que é muito comum, porque menstruam quem convive, né, na mesma casa, acaba caminhando pelos hormônios mesmo, né, pelo convívio do dia a dia e pela troca hormonal, acaba tendo o ciclo menstrual muito parecido. Então, duas mulheres convivendo pode ser muito positivo, como também precisa de muita compreensão qualquer relacionamento, muita compreensão. Porque as duas ficam nervosas Exato. juntas. Imagina, e o pico hormonal, mas sabe se identificar até para não ter aquele tabu do medo de estar não agradando ou querer que toque nas regiões onde tem mais excitabilidade. Então, tudo isso facilita, tanto no homem, no casal homoafetivo, quanto na mulher. Porque eu imagino que, apesar de serem anatomicamente parecidos, cada um tem o seu jeitão também, né? Cada um tem o seu jeitão. Assim como na relação homem e mulher. Então, essa conversa é indispensável em qualquer relação. Aliás, se tiver alguém também num relacionamento assim, assistindo e quer participar, contar pra gente como funciona, fiquem à vontade, tá? Ó, a Amanda tá dizendo aqui, ó, nos finais de semana pela manhã é sempre bom já acordar animada com carinhos. Olha aí. Ela funciona melhor de manhã. Exato. Legal. Olha como cada um Bom parceiro saber também, né, gente? Ó, professora Silvia, bom dia, pessoas lindas. Assunto importante e necessário. Gostaria de dizer sobre a arte, né, entre aspas. Nesses tempos tão obscuros, a arte tem salvado muitas pessoas, né, para que a gente faça coisas que nos agradem mais. Eu gostei dessa dica, até porque a gente imagina que nesses tempos de pandemia, a questão financeira também está pegando muito pesado em cima de muitas famílias e, consequentemente, o relacionamento também fica abalado. Claro. Porque a gente sabe, né? Onde falta o pão, aquela história, né? A gente conhece muito bem esse ditado. Então, é muito difícil, aonde financeiramente as famílias estão abaladas, a gente pensar numa harmonia, né? Então, mais ainda a gente precisa, né? Dessa conversa, dessa compreensão, desse entendimento e pensar que essas questões são passageiras, são temporárias, né, doutora? E a força do casal, seja um casal homoafetivo, seja um casal heterossexual, o que importa é o amor, a força, a união. E não deixar de sonhar, não deixar de dizer eu te desejo, eu te amo, eu te quero, né? Então isso é muito importante, porque isso estimula. Né? Em quatro paredes, eu sempre digo, um pertence ao outro ali, né? E o relacionamento saudável faz parte disso, né? Esse diálogo, dizer, eu disse para o meu marido hoje de manhã, eu vou falar de você lá, ele falou, é melhor não. E trocar o termo DR por diálogo, porque Exato. DR já ficou pejorativo. Ninguém quer saber de DR. É diálogo, é conversa, é entendimento, que isso realmente é necessário para todas as relações. As afetivas, que são mais intensas, mais ainda, né, gente? Obrigada, doutora Patrícia. Eu que conversa deliciosa. Mais uma vez, agradeço a presença do Leão, que eu sou fã. Linda, obrigado. A Rê não precisa nem dizer. Queridona. Mas eu agradeço muito a vocês, a confiança, e deixo aqui um recado. Não deixe de sonhar. Vivam, né? Se amem. E feliz Dia dos Namorados. Pra você também. Conta muito, Dia dos Namorados, coisa boa. @DRA.Patrícia_Gonçalves, @LeãoLoboTV. Exatamente. E @Regiane Tapia. Sigam a gente. Regiane Tapia. Beijo, gente. Fiquem com Deus.